Começou hoje em Portugal a 14ª edição do Fórum de Lisboa, mais conhecido como Gilmar Palusa. O foco é na inteligência artificial, regulação das redes e democracia. O tema é importantíssimo, não cabe a menor dúvida. O decano do STF, já mencionado organizador desse evento, o ministro Gilmar Mendes, disse que as Big Techs, elas subjugam cidadãos. E as Big Techs pretendem que estados nacionais se curvem a elas. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Embora com menos autoridades que nos últimos anos, boa parte dos 3 poderes do Brasil está além-mar, no Fórum de Lisboa, capitaneado por Gilmar Mendes. O decano do STF criticou o poder das grandes empresas de tecnologia. Os cidadãos assumem a condição de servos digitais. As empresas pagam taxas para operar nas plataformas administradas pelos novos senhores da terra, as Big Techs, que hoje pretendem subjugar e ver curvados diante de si os próprios estados. Na mesma linha, discursou o colega de Supremo Alexandre de Moraes, que ainda criticou a manipulação de opiniões nas redes sociais. E a partir dos algoritmos não randômicos, se faz uma manipulação de dados para se realizar uma verdadeira lavagem cerebral nas chamadas bolhas. A discussão acontece em meio a um embate aqui no Brasil sobre como tratar e regulamentar as Big Techs. Em maio, o presidente Lula assinou 2 decretos que atualizam o Marco Civil da Internet, impõem regras mais rígidas para o funcionamento das empresas e ampliam a responsabilização das mesmas. Em alguns casos, as Big Techs terão de retirar conteúdos do ar imediatamente após serem notificadas, antes de uma ordem judicial. Na prática, os decretos colocam em vigor decisão anterior do Supremo. As gigantes de tecnologia agora temem que a Corte aproveite o julgamento de recursos previsto para a semana que vem para emitir sinais favoráveis aos atos recém-editados do governo. A oposição já apresentou pelo menos 25 projetos para derrubar os decretos presidenciais. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vive uma relação estremecida com o petista, espera um retorno da consultoria jurídica da casa para verificar se Lula teria extrapolado prerrogativas constitucionais nesses decretos. O Congresso reclama, mas não avançou de maneira significativa na regulamentação das Big Techs nos últimos 3 anos, desde quando o chamado PL das Fake News saiu de pauta para nunca mais voltar. Um projeto mais recente do governo federal sobre mercados digitais segue sem data para ser votado. O que existe atualmente é a possibilidade de algum avanço na regulação da inteligência artificial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu que o relator do texto, Aguinaldo Ribeiro, apresente um parecer até terça-feira da próxima semana. Ambos, inclusive, estão no evento de Gilmar Mendes em Lisboa. A intenção é liquidar o assunto na casa ainda neste mês. Um dos entraves ao projeto é a divergência sobre o uso de obras com direitos autorais para treinar sistemas da área, por exemplo. O calendário também está apertado, com feriado, Copa do Mundo, festas juninas e articulações eleitorais na agenda dos parlamentares. Carlos Afonso, às vezes não sei se é cacuete profissional da nossa parte aqui do jornalismo, mas quando eu ouço um presidente da Câmara como Hugo Mota dizer que quer liquidar o assunto ainda neste mês, me dá um certo arrepio de horror, dada a complexidade do assunto. A gente viu como esse liquidar o assunto a partir neste mês se revelou no caso da jornada de trabalho, fim da escala. Ou seja, predomina o aspecto político sobre a complexidade do assunto. É assim que estamos também quanto a Big Techs e inteligência artificial? William, infelizmente, e você está escutando isso de alguém que se dedica e estuda o tema de regulação de inteligência artificial e acompanha esse decreto, ou desculpa, esse projeto de lei há bastante tempo. A fala do presidente da Câmara, no sentido de liquidar esse tema, ela chega num momento no qual ninguém conhece qual é o texto que será apresentado e votado na Câmara dos Deputados. Existe um texto que foi aprovado no Senado Federal, esse texto que já foi aprovado há bastante tempo,
e se aguarda aqui o relatório do deputado Aguinaldo para que se tenha uma visão de qual seria esse novo texto a ser apreciado na Câmara. Vale notar que o governo federal já encaminhou ao deputado as suas contribuições a esse texto, mas o texto não foi tornado público. Isso realmente dificulta muito para que a população, os especialistas, todas as partes interessadas possam conhecer esse texto, debater o texto e, certamente, essa velocidade que se quer imprimir à aprovação do texto, ela pode ser muito detrimental ao debate que é preciso que se faça sobre esse e sobre tantos outros temas. O que a gente vê no final do VT é justamente uma composição de tantos temas que eu imagino que para o espectador fica até difícil entender quais são os temas que estão na prateleira para serem apreciados. É o projeto de inteligência artificial na Câmara, é o projeto de mercados digitais na Câmara também, o debate sobre os decretos que foram apresentados pelo governo no mês passado e a decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, que coloca em movimento grande parte dessas questões, tudo sem falar da implementação do ECA digital. Então, é todo esse conjunto de temas sobre regulação de novas tecnologias, regulação dos temas sobre o digital, que pressionam a agenda do Congresso nesse período de Copa do Mundo, festa junina, recesso, e por isso tudo ganha essa tremenda urgência e a dificuldade de botar o pingo nos is e entender sobre qual texto vamos falar, vamos discutir, e a Câmara fatalmente apreciará. Vamos pegar esse ponto que você mencionou agora, você acabou de mencionar, Carlos Afonso, os decretos promulgados pelo governo agora em maio, que atribuem responsabilidades às plataformas no caso de crimes graves e, principalmente, atribuem a uma instância governamental essa função de decidir o que, por exemplo, é um conteúdo antidemocrático ou não, o que é um discurso de ódio ou não, fora aquilo que todo mundo sabe que é o crime puro e simples. Muito bem. O decano do Supremo, discursando hoje em Lisboa, já deu um passo adiante e disse que esses decretos promulgados pelo governo Lula são, na verdade, a operacionalização, são as palavras do Gilmar Mendes, da decisão do Supremo de quase um ano atrás de mudar ou tornar inconstitucional alguma parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Deixa eu resumir para a audiência. O que o decano do Supremo disse é que o governo está operacionalizando o que o Supremo já decidiu, Daniel. William, esse é um temor muito grande das grandes empresas de tecnologia. O que acontece? Em maio do ano passado, o Supremo definiu a inconstitucionalidade de uma parte ali do Marco Civil da Internet, determinou ajustes e a necessidade de remoção de conteúdo, isso que o governo agora diz que só está querendo implementar por meio dos decretos. E aí há toda uma discussão se os decretos extrapolam. Na semana que vem, a gente vai ter o julgamento no Supremo dos recursos apresentados pelas Big Techs. E por que existem esses recursos, afinal de contas? Porque cada ministro, nesse julgamento de maio do ano passado, estava indo por um caminho mais ou menos diferente. Havia nuances muito específicas no voto de cada um. E é preciso lembrar que tudo foi resolvido numa grande mesa de almoço. Antes ali do último voto, houve um almoço, uma tentativa de consenso, demorou para sair, digamos, um voto ali de consenso, uma ementa do resultado, e as Big Techs ficaram com uma série de dúvidas. O que está valendo no final das contas? Apresentaram os recursos que vão ser julgados na semana que vem. Antes era no plenário virtual, passou para o plenário físico, ou seja, um julgamento presencial, e as empresas viram aí uma ação casada. Que casadinha é essa? Lula editou os decretos, como você explicou, dando poderes para uma agência, Agência Nacional de Proteção de Dados, para determinar o que pode ser removido, o que não pode ser removido. E, ato contínuo, praticamente, o Supremo decidiu transferir do plenário virtual para o plenário físico. Você tem ali menos espaço para uma eventual protelação. E por que isso preocupa as Big Techs? Porque há um temor, há um receio, um desconforto de que os decretos que acabaram de ser editados
há menos de 2 semanas, e ainda são passíveis de contestação, seja pelo Congresso, porque tem mais de 2 dezenas de projetos no Congresso querendo derrubar os decretos do presidente da República, como serem contestados também no Supremo, o grande temor é que se aproveite o julgamento na semana que vem dos recursos já para eliminar essa questão, já para dar um aval antecipado aos decretos do Lula. De fato, como você notou, William, a sinalização de Gilmar Mendes foi essa. Ainda temos outros 9 ministros, mas a sinalização foi essa. E aí não tem nem espaço para discussão. Bom, as palavras dele não foram naquele quebra-queixo de jornalistas, foram lidas de um discurso. Ali é de caso pensado. O que o Congresso vai fazer? Eu não sinto ainda uma movimentação forte, intensa em torno desse assunto, desses PDLs, assim. Traduz o que é o PDL? Projeto de decreto legislativo, né? Que são os projetos que dão ao legislativo o poder de derrubar um decreto presidencial, né? É muito raro de acontecer, aconteceu ano passado, esse ano, né? A questão do IOF, mas é raríssimo. É muito difícil, tem que ter uma situação e ser um tema que, de fato, se mobilize. O Congresso não está mobilizado nesse assunto hoje. Pode ser que venha a estar semana que vem, pode ser que venha a estar na outra semana. A mobilização hoje forte no Congresso é sobre a PEC da redução da jornada, da escala 6:1. Isso tem uma movimentação forte lá. Agora, sobre esse outro assunto, e depende também de pautar, né? Do Davi Alcolumbre pautar. Mas não tem uma pressão nesse sentido ainda para levar isso adiante. Há duas instâncias fortes aí no argumento. Ambas mencionadas pelo Moraes e pelo Gilmar hoje, Thaís. Uma é a questão, como é que eu vou resumir, cultural no sentido mais amplo, de garantir a dignidade humana diante de abusos claros cometidos por deepfake, cometidos pela capacidade hoje que a inteligência artificial tem de criar um outro universo paralelo que as pessoas já não sabem mais no que acreditar, isso é óbvio. Mas eles estão puxando mais por outro lado, eles estão puxando pelo poder econômico das Big Techs. E juntam as duas coisas, dizendo o seguinte, as Big Techs só querem ganhar dinheiro. Elas que mandam nos algoritmos. Os algoritmos têm que obedecer à sede de lucro. E nós vamos nos submeter a isso? William, quebrar essa lógica é arrumar um problema que pode atrapalhar uma discussão mais racional sobre a regulação das redes sociais. Acho que esse é um desafio. Essa história de ficar dizendo, elas só visam lucro, então elas colocam um algoritmo para dar lucro, é óbvio que elas vão... Então, mas assim, vai querer comprar essa frente de batalha, vai dizer, olha, nós temos que controlar o lucro, porque se elas ganharem menos dinheiro, enfim, toda vez que eu ouço, que eu vejo colocar uma inversão da lógica econômica num debate político, especialmente num debate com repercussões sociais, eu fico mais assustada, porque aí demanda uma discricionariedade política, inclusive, que eu não sei quem é que tem essa capacidade. A realidade as Big Techs hoje são as maiores empresas do mundo, elas estão fazendo saltos gigantescos de plataformas para empresas que atuam diretamente no bem-estar de vida das pessoas, no acompanhamento e na geração de dados, né? O que elas são hoje? Elas são empresas de gerenciamento de dados, ou seja, têm um poder gigantesco. Elas têm mais dados do que muitos governos juntos. Então, a discussão tinha que estar sendo sobre... não só sobre o que é censura, o que não é, o que ataca a democracia, o que não é, mas qual é o poder, sob que critério, sob qual discricionariedade vai decidir sobre o uso dos dados das redes sociais. Acho que essa é uma preocupação, por exemplo, que tem muito na Europa, por exemplo, a discussão é muito em cima disso. Esse é o grande poder das empresas, das Big Techs. É a quantidade de dados que elas concentram. A partir dos dados, elas fazem tudo. Elas permitem a promoção e a produção do deepfake, elas alcançam as crianças, promovem violência, discurso de ódio e tudo mais, né? Mas eu acho que
de novo, a gente está numa discussão superficial. Eu até, William, gostaria até de ouvir o Carlos Afonso sobre esse ponto especificamente. Você Carlos pode Afonso. nos ajudar, Carlos Afonso? Com prazer, e essa é uma outra frente que o governo tem se debruçado, que acaba ganhando muito o nome nos debates de mercados digitais, que é um olhar sobre o poder econômico detido pelas plataformas e de que medida diferentes países podem fazer com que os seus órgãos de promoção à concorrência e combate aos abusos do poder econômico possam ser atuantes. Essa instância no Brasil é o CAD. E aqui existe todo um debate se o CAD está aparelhado o suficiente para tratar dessas condutas anticompetitivas e condutas que podem implicar aqui em abuso de poder econômico. E aí, já que Thaís falou sobre o debate que ocorre na Europa, a grande discussão que se tem é, na Europa foi aprovado um novo regulamento que dá aos órgãos de proteção da concorrência toda uma atuação que acontece antes da infração ser desenvolvida, é o que se chama ex ante em latim. Então, você dá competências para que essas entidades possam atuar e obrigar as empresas a fazer alguma coisa, como, por exemplo, obrigar a Apple a permitir outras lojas de aplicativos que não só a sua loja, porque assim você impede uma concentração de poder, dentre outras medidas. Por outro lado, a discussão é se o CAD já não é aparelhado para isso, e o CAD tem, no Brasil, progressivamente atuado no sentido de prestar atenção cada vez mais no que diz respeito a tecnologias digitais. Então, esse é um outro cabo de guerra que corre ao lado do debate sobre inteligência artificial. Por isso que brinquei que, às vezes, é difícil manter o controle de todos os assuntos. De um lado, é a regulação de inteligência artificial, com uma lei geral, que trata sobre os riscos da inteligência artificial, a sua classificação, responsabilidade. Do outro lado, é um projeto sobre poder econômico, os mercados digitais e a atuação do CAD sobre essas empresas. Esses são, digamos, dois carros que estão aí na linha de frente nessa discussão no Congresso Nacional, com forte apoio do governo para sua aprovação. Mas, como falamos, é importante conhecer os textos, é importante que o debate aconteça para que, enfim, não se tenha aqui uma decisão de afogadilho simplesmente para liquidar o assunto. Daniel. William, só para atualizar o status aqui desses dois projetos, a inteligência artificial é um projeto que já foi aprovado pelo Senado, o relatório deve ser apresentado no dia 9, e tem uma peculiaridade aí, porque a indústria, por exemplo, tem reclamado que a redação desse projeto agora está muito intrusiva. A gente fica imaginando inteligência artificial quase como uma caricatura de robôs que vão ganhar vida e vão ameaçar a humanidade, mas a gente está falando de sistemas de inovação importantes que ajudam na produtividade, no ganho de competitividade por parte das empresas. E a regulação está não só muito intrusiva, como muito limitante. Tem até um ditado que corre que os Estados Unidos são muito bons em inovar, a China copia a inovação. A União Europeia é muito boa em regular e o Brasil copia a regulação, é mais ou menos isso que está acontecendo. No caso do projeto de mercados digitais para ampliar os poderes do CAD, perspectiva do relator, um deputado do Paraná, Liel Machado, é apresentar o relatório ainda em junho. Me parece que, como esse projeto ainda está na Câmara, pode até ser liquidado na Câmara, como diz Hugo Mota, mas não é um projeto que vai ter toda a tramitação que vai ser votado também no Senado ainda em 2026. Dá uma ideia para nós, Caio, de que medida que o Congresso, como você se referiu na sua intervenção anterior, estaria disposto não a se engajar nesse assunto. Lembrando o seguinte, o TSE está lidando com essa questão. Inteligência artificial, isso afeta diretamente as regras do jogo para as eleições que vêm. Não, e se a gente for olhar do ponto de vista político, macro, tem uma aliança aí do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula e juntos por uma regulação e uma punição muito forte desse universo, das plataformas, e justamente que é uma área em que a oposição e a direita, principalmente os bolsonaristas, trafegam muito bem e dominam muito bem. Então, evidentemente, tem uma questão política muito forte, porque, de certa maneira, é o Estado regulando um instrumento de força muito bem utilizado pela oposição. Tá isso?
Eu quero fazer mais uma pergunta para o Carlos Afonso. Carlos, voltando aqui no tema da concorrência e do poder econômico e a história do CAD. E esse é um ponto, por exemplo, que está na discussão de como o Brasil está regulando as redes sociais aqui, lá na batalha comercial e nas investigações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu queria ouvir o teu diagnóstico aí de em que pé que está essa discussão, como é que o Brasil se protege de alguma interferência ou responde a esse questionamento dos Estados Unidos. Thaís, o debate de mercados digitais, ele é um debate global. O que acho que é preciso olhar com bastante cuidado é saber que passo é esse que o Brasil dá nesse momento e em que medida ele evita simplesmente um efeito copia e cola de soluções que foram encontradas ou na Europa ou no Reino Unido. O Brasil tem uma trajetória muito própria de direito da concorrência, de proteção à concorrência que é bastante importante. Mas, por outro lado, a gente sabe como esse tema, que poderia ser analisado com uma perspectiva eminentemente jurídica, está completamente imbricado por questões políticas, econômicas e, por que não dizer, sociais, como você bem colocou. Então, qualquer solução que o Brasil vá tirar, ela pode agradar certos atores e desagradar outros tantos. Acho que, de certa maneira, a medida pela qual o Brasil procura se escudar nesse ponto é atrás desse escudo da chamada soberania digital. A gente vai ver cada vez mais isso aparecer nos discursos políticos e, em especial, do governo, porque, no final das contas, soberania digital é algo que todo país quer ter. Agora, é importante saber o que significa a soberania digital para que isso não vire apenas um cheque em branco para que possa ser utilizado, inclusive abusado, por diversos países. Mas, em especial no debate sobre concorrência e uma regulação que possa ser mais dura no que diz respeito a grandes empresas, e aqui em especial empresas americanas, acho que toda essa camada de uma narrativa sobre soberania digital é algo que a gente vai encontrar. Mas se eu puder só colocar uma notinha de rodapé nesse tema, que é importante dizer, tudo que a gente está conversando aqui, inclusive o decreto sobre o Marco Civil da Internet, a lei de inteligência artificial, é importante lembrar que eles não apenas miram as Big Techs. O decreto, que já está aprovado, entra em vigor daqui a 50 dias, ele se aplica para todas as empresas que operam na internet brasileira. Ele não é um decreto, ele pode ser um decreto para pegar as Big Techs, mas ele se aplica à internet brasileira como um todo. O mesmo vale para a lei de inteligência artificial. O Congresso pode mirar as redes sociais e as grandes empresas de IA, mas é importante lembrar que essa lei vai valer para a inteligência artificial que é desenvolvida nas universidades, a inteligência artificial que é desenvolvida pelos próprios órgãos públicos. Então, é importante ter também essa matriz de análise do impacto que essa nova regulação do digital acaba tendo no final das contas.